Eu queria colocar mais algo também para acrescentar aqui no assunto economia de hoje, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que autoriza o pagamento do reajuste de 9% para os servidores públicos federais do Poder Executivo. Esse aumento sancionado pelo presidente inclui também servidores civis, aposentados e pensionistas e começa a valer também a partir de 1º de maio. Então a gente está falando de impacto por conta da isenção do imposto de renda e agora impacto também por conta do aumento dos servidores públicos. E o presidente Lula fala, é necessário ter gente ali atrás do balcão, não dá só para contar com a tecnologia. Como é que vocês veem essa medida agora anunciada também para o 1º de maio? Quer dizer, o Dia do Trabalhador cheio de anúncios que impactam nas contas do governo. Segré. Um pouco demagógico nesse sentido. Eu acho que o governo está certo, os servidores públicos não tiveram aumento de salário nos últimos tempos, é válida a reclamação, mas o que me preocupa é uma questão de números do serviço público. Quando a gente toma desde 1995 até a data, naquela época tinha 163 milhões de população brasileira e tinha 6,2 milhões de servidores públicos nas 3 esferas, nos 3 poderes. 3 esferas me refiro, federal, estadual, municipal, poder executivo, legislativo e judiciário. Daqui, desse ano 1995 até a data, o crescimento demográfico foi de 31%. Porém, o crescimento do serviço do funcionalismo público foi 100%. Estamos hoje com mais de 12 milhões de servidores nos 3 poderes, nas 3 esferas. Então, não justifica ter tanta gente em função de que o serviço público deveria, pelo menos, acompanhar o aumento demográfico. Inclusive, em função da tecnologia, eu me aventuraria a dizer que não é preciso tanta gente quanto o aumento demográfico. A pergunta é, será que diversos governos não tomam isso nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, como um cabide de emprego eleitoral para gerar mais dependência do funcionalismo público? Então aí eu estou de acordo com o aumento, se for para trazer a perda do salário na época, mas sou contra a quantidade de serviço público através de contratação de mão de obra. Possibilidade de cabide eleitoral, Fábio Piperno, como é que você vê? Eu acho que no Brasil tem de tudo, mas veja, a gente tem um serviço público que é muito ativo e que ele pode ser, o Estado brasileiro, ele pode ser acusado, com muita justiça, por sinal, de oferecer serviços insuficientes. Você não tem serviço de saúde para todo mundo, escola para todo mundo, enfim, segurança pública para todo mundo. Mas ele tem, por exemplo, a maior parte das melhores universidades do país. Então ele oferece serviço. A questão é, como eu disse antes, os serviços podem ser insuficientes. Não há quantidade, não há bom serviço para toda a população. Isso é um fato. Agora, durante muito tempo, também tentaram resolver a questão de desajustes das contas públicas, em grande parte, às custas do funcionário público. Então, desde quando o Estado, no caso do governo federal, desde 2016, não concede nenhum tipo de reajuste, está errado. Claro que fica muito difícil, todo ano promover reajuste de acordo com a inflação e tal, mas alguma coisa tinha que ter sido concedida nesse tempo todo. Porque, veja, é verdade sim que o Estado em algumas áreas gasta muito. Eu vou dar um exemplo, o governo gasta mais de 40 bilhões de reais por ano com benefícios, pensões e tal, para militares. Então, e que passaram ilesos na última reforma da Previdência. Por que aconteceu isso? Quer dizer, por que o professor universitário, por que o enfermeiro, o enfermeiro que é servidor público, por que o faxineiro que é servidor público, o professor, o médico, por que esses podem ter os seus salários congelados e, inclusive, já não vão mais receber o salário integral no momento da aposentadoria como era antes, e os militares passaram ilesos? Então, a reforma previdenciária de 2019 foi uma reforma que não observou esse tipo de isonomia. Mexeu com os civis e poupou os militares. Então,
nesse sentido, o governo continua, nessa categoria especificamente, o governo continua gastando muito. Gani. Olha, o Piperno, a gente não vai ter a reforma previdenciária perfeita, ela foi a reforma possível. Eu concordo com você que ela foi mais generosa com os militares, mas ela foi uma reforma extremamente importante e muito dura, com muita negociação, e que acabou passando e que trouxe um alívio significativo nas contas públicas, na ordem de 800 bilhões de reais. Se não fosse essa reforma da Previdência e com o efeito da pandemia, muito provavelmente o país beirava uma situação de calote, porque o déficit público aumentou muito, o endividamento público aumentou muito durante a pandemia, e o que nos ajudou a suportar esse momento duro foi justamente essa reforma da Previdência. E não só isso, né? No governo Jair Bolsonaro, houve também um congelamento de salários do setor público, como eu falo, do alto funcionalismo público, e pararam de contratar novos funcionários públicos. Houve, de fato, um enxugamento da máquina estatal. Talvez por uma das poucas vezes na história, isso vale também no governo Temer, que a gente viu uma transferência de renda do setor público para o setor privado, e principalmente aqueles mais pobres, né, que precisaram de auxílio. Quer dizer, o Estado por si só ele não produz, o dinheiro do Estado vem da arrecadação de impostos da sociedade, né, do que a sociedade produz. Então, ok, vamos dar esses aumentos para os servidores públicos, mas o governo tem que fazer a sua contrapartida em tornar essa máquina pública mais eficiente, senão esses aumentos não são sustentáveis ou são sustentáveis a custas da perda de poder de compra do setor privado. Eu vou passar para você, Piperno, mas antes eu quero ouvir o Segré, que levantou a mão. Eu levantei a mão pelo seguinte, aí nós vemos, presidente promete concursos públicos para a reconstrução do país. Concurso público é mais funcionalismo público. Então voltamos à mesma questão. E precisa tanta gente? E compartilhamos com a nossa audiência a seguinte reflexão. Todos nós pagamos imposto de renda. E quando a gente paga imposto de renda, a contraprestação do Estado, basicamente são 3 questões. Educação, saúde e segurança. A maioria das empresas temos que contratar segurança privada. Para a gente ser atendido no hospital, pagamos um plano médico. E para termos uma educação boa para os nossos filhos, mandamos numa escola privada. Quer dizer que a contraprestação do Estado em relação ao imposto que a gente paga é falha. E aí você tem uma quantidade enorme de pessoas que são contratadas pelo Estado por concurso público, e está errado não supor que os salários são bons. Os salários são muito bons, os salários do setor público. Não tem nada a reclamar do setor privado, inclusive em algumas questões ganha até mais, com uma melhora. Eles têm a estabilidade do funcionário público, que o próprio Paulo Guedes queria mudar, não pela estabilidade da ideologia. Compartilho com todo mundo. Ninguém deve perder o emprego por pensar diferente do governo. Mas se a pessoa não trabalha, isso empurra a produtividade para baixo. Nós dois estamos no mesmo emprego público. Eu não faço nada e você trabalha. Eu ganho a mesma coisa que você. Me dê um motivo pelo qual você vai querer trabalhar. Se os dois estamos trabalhando, eu não faço nada, ganho a mesma coisa, então nivela para baixo. Essa é a questão. Não precisamos de mais funcionalismo e a gente pode pagar feliz o imposto que tenha que pagar, desde que a contrapartida do Estado seja bom. E o fato de ter muita gente não garante essa prestação. Piperno, você enxerga que não seja necessário ter ou ampliar o funcionalismo público no Brasil, como menciona Lula, para uma reconstrução? Eu não sei. Acho que ninguém sabe. Você sabe por quê? Por quê? Porque ninguém sabe quais são as áreas com excesso e as áreas com carência. Então é claro que isso tem que ser muito bem avaliado. Por exemplo, o Brasil tem mais de 300 mil militares na ativa. Precisa desse tanto de gente? Eu não sei. Precisa. Por que você está rindo, Gani? Não. Como a gente não sabe, Piperno, quais são as áreas que tem mais ou menos 37 ministérios, não. Né? Evidentemente que isso é inchado. Vamos falar de coisa séria. Outra coisa, o judiciário,
Se a gente pegar o orçamento, as despesas de salário do Poder Judiciário, é um escândalo. Bom, mas isso, escuta, aí que está o negócio, não é o governo federal que vai, por exemplo, determinar quanto vai ganhar um juiz, um promotor e tal. Isso é uma coisa, claro que isso tem que ser revisto, e todos nós lemos nos últimos dias umas medidas que vão oferecer uma série de generosos penduricalhos aí para juízes, promotores, porque, em tese, eles teriam que ganhar o teto aí do funcionalismo, ganha, por exemplo, o ministro do Supremo, e toda hora a gente vê aí histórias de que, olha, descobriram tal vantagem que fulano de tal vai ganhar 2 milhões, outro 1 milhão. Então isso é óbvio que isso tem que ser detido, isso tem que ser cortado. Fala, Quer ver outra coisa? Não, tem... É uma inversão. No orçamento, a Universidade Federal no Brasil tem um orçamento muito maior do que o ensino de base no país. Me parece que isso é uma inversão. Você precisa de uma base que fale bom português, boas noções de inglês e matemática, porque isso garante uma empregabilidade, do que justamente a educação básica é precária, né? Então, a educação pública é horrorosa, e aí um grande orçamento para o ensino público federal, muitas vezes de professores que não produzem, que não pesquisam, e se pesquisam pesquisas completamente inócuas para a sociedade, né? Lá, qual que é o papel no funk, no desenvolvimento? Quer dizer, qual que é a relevância disso para a sociedade? Não estou falando de... Isso pode não ser relevante para mim, para você, mas pode ser relevante para um determinado grupo. E a questão não é... Mas qual que é a prioridade na geração de renda e emprego no país desse tipo de pesquisa, Piperno? A gente tem que estabelecer prioridades. Eu não sei o que pode ser prioridade, por exemplo, em pesquisa, porque é a universidade que tem que tratar disso, ela tem autonomia para isso. Então, veja, não é que... quando a gente fala, porque a universidade gasta muito, porque o judiciário gasta muito, calma lá. A universidade, eu já falei aqui, que eu acho que, inclusive, ela tem que passar por uma reforma até para cobrar mensalidade, por exemplo, de quem... Porque olha que coisa perversa. Concordo contigo. Olha que coisa perversa. Nesse ponto. O cidadão que recebe um salário mínimo e meio por mês e que paga imposto de renda, ele está ajudando indiretamente a subsidiar a mensalidade numa faculdade pública do filho daquele sujeito que recebe 6 salários mínimos por mês. Por quê? Porque quem recebe tanta grana assim tem mais condição de ou buscar ensino fora do país ou então de entrar numa universidade pública, que aqui no Brasil geralmente é melhor do que a privada. Segré. Mas complementando a injustiça social que o governo promove, tomam a fala do Piperno. Por que tem muita mais gente numa universidade pública de pessoas de alta renda? Porque eles investiram em educação melhor privada, tomando o que Alan menciona, porque a educação pública não é boa na base. Então, por que não seria melhor investir mais na base, sobretudo na primeira etapa da educação dos jovens, das crianças, que permita que uma pessoa de baixa renda possa disputar de igual para igual com uma pessoa de alta renda para entrar numa universidade. E complemento a tua proposta. De repente, quem se forma numa universidade pública, que aplique algum tempo para ensinar na mesma universidade pública para pessoas que não têm essa capacidade. É uma forma de distribuir renda. Você vê alguma lacuna na proposta do Segré, Piperno? Não, eu acho que a universidade pública, e aí nós vamos pegar exatamente o Estado, quer dizer, ela oferece muito e ela recebe muito pouco. Então, por exemplo, o garoto, filho de um banqueiro, ele se forma, tchau, e nunca mais. Então ele não tem mais esse vínculo, ele não tem relação nenhuma e não devolve nada. Ele estudou de graça numa universidade pública, não devolveu nada, e quanto ele ter pago o ensino privado antes, é verdade, pagou, o que faz com que ele naturalmente passe a ter mais oportunidades. Esse modelo é perverso. O ensino básico ele tem que ser melhor. Agora, ele tem que ser melhor também por parte de estados e municípios. Gani. Não, você tem um descolamento aí muito grande. Se uma época, em 2014, se eu não me engano, a Folha de São Paulo trouxe
uma reportagem mostrando a aposentadoria dos professores da USP. Era uma coisa completamente fora da realidade, né? Se eu não me engano, a Marilena Chauí, à época, tinha uma aposentadoria, aliás, um salário, desculpa, não era aposentadoria, de R$20 mil. Isso na época, em 2014. O Fernando Henrique, aposentado, recebia R$30 mil. Então você tem uma série de professores que eu vejo que tem um salário enorme, um salário gigantesco e que entregam muito pouco para a sociedade. Eu acho que essa relação ela tem que ser mudada, né? Tem que ter uma ênfase maior, Evandro, aonde? No ensino de base. Quer dizer, existe essa obsessão aí pelo ensino universitário. Concordo aí com os colegas que tem pessoas que poderiam pagar por isso, mas existe um excesso de dinheiro da máquina pública para o ensino federal, universitário e pouco para o ensino de base. Sendo que o país ele tem uma carência muito grande de português, de matemática, de inglês. Você sabendo um mínimo de português, matemática e inglês, dá para você ser um executivo de uma empresa, para falar a verdade, tendo um mínimo de bom senso. O que acontece é que, por conta dessa inversão, muitos estudantes chegam com deficiências graves no ensino universitário e você tem aí uma série de professores universitários e de dinheiro para pesquisa que são completamente inócuos e a sociedade está bancando isso tudo, né? Agora, 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um intervalo rápido, a gente te espera daqui a pouquinho, hein? Você que está conosco na TV e no YouTube, continuamos no debate. Fala, Segré. Eu queria uma proposta, nós falamos há algum tempo sobre isso, mas pensemos uma alternativa para melhorar a educação e a saúde pública. Quando uma pessoa entra no funcionalismo público, e sobretudo aqueles dirigentes, ministros, secretários, que são cargos políticos muitas vezes, por que não teriam a possibilidade de, como uma demonstração de acreditar no próprio sistema público que eles controlam e dirigem, mandar os seus filhos para a escola pública e o hospital público? Então, se uma pessoa é um ministro, tem filhos, manda para o hospital público, manda para a escola pública, e aí como eles não estão de acordo, porque a maioria dos filhos dos políticos vai para o hospital privado e vai para a escola privada, então vai ter mais investimento na escola pública. Por quê? Porque se eles não investem, os filhos deles não vão aprender. E dessa maneira seríamos mais justos socialmente, dando exemplo. Piperno, eu queria ouvir você também sobre essa alegação do Gani de que esses professores, pesquisadores de uma universidade como a USP, por exemplo, não entregam o suficiente para ganhar os salários que têm. Não todos, viu, Evandro? Não, parte dos professores, claro. Parte dos professores. Eu queria entender de você, como que você enxerga, Piperno? A USP, ela lidera praticamente todos os rankings de melhor universidade da América Latina. Em muitos rankings mundiais aí, ela aparece como a única universidade da América Latina entre as 200 melhores do mundo. Então, veja, claro que pontualmente você pode ter uma ou outra falha, um ou outro que não entrega, um ou outro que não produz, que não publica, é verdade, isso tem. Agora, isso tudo não serve, por exemplo, não é a regra. E não é fazendo... E veja, a Universidade de São Paulo, e aliás, as 3 universidades de São Paulo, para quem nos assiste em outras regiões do país, elas nem têm como, por exemplo... USP, Unicamp e Unesp. Exatamente. Aliás, as 4, enfim, porque a FATEC vai... Não exatamente a FATEC, já eu me lembro. Bom, mas elas não têm Unifesp, como... você está falando? Não, a Unifesp é federal, mas, enfim... Bom, depois eu me lembro, que o Celso Laffer, inclusive, chegou a ser diretor. Vejam, elas não têm como inchar e gastar muito, porque o orçamento das universidades de São Paulo, e isso é uma medida muito inteligente, que vem de mais de 30 anos atrás, uns 40 anos atrás, ela é indexada ao ICMS, os orçamentos são indexados ao ICMS, ou seja, o governo de São Paulo destina 9 ponto alguma coisa da arrecadação do ICMS para as universidades. Ele não pode nem gastar mais e nem gastar menos que isso. É lei. Então, cada uma delas vai receber o seu naco, o seu pedaço, e cada uma delas vai acabar se virando com isso aí. Elas não vão lá para o Estado e falar, puxa, agora eu preciso de mais dinheiro porque não deu. Elas têm que se virar.
Então nem dá para inchar muito. Aliás, eu até falo com algum conhecimento que o meu pai, que morreu com 18 anos e tal, mas o meu pai foi funcionário aposentado da Unesp. Então, desde a época dele, era assim. Desde a época da ativa, era assim. E sabe, não tem como fazer milagre. Você não tem como dar grandes aumentos e nem cortar muito, porque o orçamento é fixo. Gani, você queria acrescentar mais algo para a gente arrematar esse debate? Queria só para dizer o seguinte, que o Thomas Sowell, um dos maiores intelectuais vivos ainda lá nos Estados Unidos, ele diz essa reclamação que eu tenho em relação ao muito dinheiro para as universidades federais e pouco resultado de entrega para a sociedade, ele tem em relação aos Estados Unidos. Então imagine no Brasil, e detalhe, que nos Estados Unidos a universidade pública, mesmo ela sendo pública, recebendo ajuda governamental, os alunos eles pagam, lógico que eles pagam menos do que uma universidade federal. Então essa reclamação que eu tenho está lá no livro Fatos e Falácias da Economia, imagine aqui no Brasil.